Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 3 de abril de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos um pequeno ataque de drones russos aqui, que todos foram derrubados, só 3 drones, pequena coisa. Em compensação, os ucranianos fizeram um grande ataque aqui em Kursk e alguma coisa muito grande pegou fogo ali nos arredores de Kursk. Não dá para saber o que é, se foi alguma base aérea, alguma base de treinamento, mas alguma coisa muito grande pegou fogo por ali, né? Também teve uma ação contra uma subestação de energia elétrica em Podolsk, próximo de Moscou. Não se sabe se foi drone, ou se foi sabotagem, ou se foi acidente, mas o fato é que a refinaria fumou aqui em Podolsk, né? Na linha de frente a gente não tem nenhuma grande novidade, mais ações russas em grande escala de veículos blindados russos e todos sendo destruídos e não conseguindo chegar a lugar nenhum, ou seja, o padrão que tem acontecido nos últimos dias, né? Esse desespero russo por qualquer avanço agora mostra que eles devem estar perto da exaustão das forças dele nesse momento aqui na linha de frente, né? O Zelensky decretou a diminuição da idade de conscrição de 27 para 25 anos, né? A Ucrânia tem usado a técnica, que aliás é usada por muitos países, de você primeiro chamar para a guerra o pessoal mais velho, né? Ou seja, você não sacrifica os jovens. Os jovens é um investimento no futuro, você sacrifica o pessoal mais velho. O pessoal da minha idade, se morrer, já nem faz diferença mais. O pessoal jovem ainda vai ter filhos e coisa e tal. Enfim, a Ucrânia começa chamando o pessoal mais velho e agora já estão chamando o pessoal até 25 anos. E isso daqui é conscrição, ou seja, é o serviço militar obrigatório lá na Ucrânia que o pessoal tem que fazer a partir dos 25 anos agora. Essa diferença pode parecer pequena, de 27 para 25 anos, mas já é uma... Isso aí tem dezenas de milhares de pessoas na Ucrânia que agora vão estar na idade para fazer esse tipo de coisa e provavelmente serão treinados e futuramente serão incorporadas às forças ucranianas aqui na região, né? Esse é aquele projeto que estava na Verovna Rada desde o ano passado. O Zelensky finalmente assinou ele e vai se começar a fazer agora essa conscrição, que é uma forma de mobilização para suprir a Ucrânia aí nos próximos meses, né? A investigação dos russos aqui sobre o caso do Crocus City Hall encontrou mais um problema. Mais um problema no sentido de tentar culpar a Ucrânia. Por quê? Porque originalmente eles falaram que era o ISIS, mas a Ucrânia que mandou o ISIS fazer aquele negócio lá com a ajuda dos Estados Unidos, porque o Ocidente avisou, mas é errado, não sei o que lá. Só que agora o Irã, o governo de Teherã avisou, mostrou uma correspondência dizendo que avisou também os russos de que havia um planejamento para um ataque terrorista pelo ISIS-K. Lembra quando teve aquele bombardeio lá no Irã, no funeral do Qasem Soleimani, né? Foi o ISIS-K que fez aquilo também, que explodiu bombas no funeral do Qasem Soleimani. Existe essa grande briga entre sunitas e xiitas ali, entre os muçulmanos ali na região, e o Irã é majoritariamente xiita, e o ISIS é sunita. Então eles atacaram aí no caso, e no que o Irã interrogou os suspeitos, eles falaram sobre esse ataque em Moscou, que estava sendo planejado desde então. Ou seja, né, mais uma vez cai por terra a ideia de que é a Ucrânia com o Ocidente querendo atacar o Crocus City Hall. É lógico, lá na Rússia a gente não tem como penetrar a cortina de informação russa, mas aqui para o Ocidente já está ficando claro que a Ucrânia não teve nada a ver com isso, né? A embaixadora da OTAN na ONU e depois o próprio secretário americano de defesa, o Antony Blinken, fizeram um discurso similar dizendo que não apoiam os ataques ucranianos em território russo, os ataques a refinarias, a bases aéreas e outros elementos de infraestrutura russos, né? E está tendo muita discussão acerca disso daí, por que os Estados Unidos estão adotando essa postura e coisa e tal. A maior parte do pessoal concorda que isso daí é uma forma apenas de posicionamento diplomático americano, dizer que não concorda com isso, mas na prática não vai impedir a Ucrânia de fazer nada, é só uma maneira de tentar se isolar disso daí, não dizer que está apoiando esse tipo de coisa, né? Isso é o mais provável. E existe também um motivo subjacente, como eu já expliquei para vocês, que é a questão do aumento do preço do petróleo.
O Biden está concorrendo à reeleição esse ano. Uma coisa que é ruim para qualquer candidato à reeleição é justamente ele estar com petróleo alto, com a gasolina alta. Isso incomoda as pessoas, né? Então, e a Rússia não está com o bloqueio, então quem é que está comprando petróleo da Rússia? Sim, tem pessoas comprando petróleo da Rússia. O Brasil é um exemplo, infelizmente, não deveria. Nem todos os países do mundo estão participando do bloqueio e, portanto, sim, se a Rússia parar de produzir petróleo, parar de produzir combustível, vai ter aumento no preço dos combustíveis, sim. Aliás, já está acontecendo isso, né? Mas nessa mesma reunião, a OTAN falou que está preparando um plano multianual de apoio da Ucrânia enquanto a guerra durar, ou seja, estou falando de um apoio de 100 bilhões de dólares ao longo de vários anos aí para garantir que a Ucrânia não vai ficar sem dinheiro. A estratégia aqui é aquela que eu falei para vocês, toda guerra quando começa tem um monte de coisa de estratégia, não sei o que lá, poderio militar e coisa e tal, mas quando a guerra começa a ficar longa, como é o caso, já estamos indo para o terceiro ano da guerra, o que importa é a economia. Vai ganhar quem tiver a economia capaz de durar mais tempo. E certamente a economia da Ucrânia sozinha não consegue bater a da Rússia, por mais que a Rússia esteja sofrendo muito, mas agora com a ajuda ocidental constante prometida pela OTAN, a Rússia não tem nenhuma chance na verdade, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Heitor, Daniel Leite Neto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E eu peço desculpa se a minha voz ficar um pouco enrolada ou tossir durante o vídeo, porque eu estou gripado, a verdade é essa. Na viagem, na volta da viagem, eu acabei chegando muito tarde aqui no Rio e acabei gripando, né? Então, minha voz está uma merda, mas eu vou fazer os vídeos todos devagarzinho, pode ter algum atraso, mas vai sair tudo. Enfim, falando aqui da Ucrânia, como eu disse, teve um pequeno ataque aqui, na verdade foram 4 drones Shahed 136, todos eles foram derrubados, então não teve nenhuma grande consequência, mas teve também mísseis, tá? Aqui não está falando dos mísseis que tiveram ataque. Por exemplo, em Dnipro teve um ataque de míssil russo que atingiu uma escola. Aqui, ó, isso aqui é uma instituição de ensino. 13 pessoas ficaram feridas, 5 alunos adolescentes ficaram feridos nessa escola aqui. Muito triste isso, nessa região aqui de Dnipro, que aconteceu esse ataque russo, né? E também aqui em Kharkiv, a Rússia usou uma bomba UMPB D30SN pela primeira vez. É uma bomba planadora que tem uma capacidade maior, né, similar a outras bombas americanas que os ucranianos usam também. E essa bomba atingiu lá Kharkiv e causou danos também em escolas, né? Ou seja, uma coisa muito triste, mais uma vez, os russos usando crueldade contra alvos civis, sem nenhum objetivo militar isso daí. Não é por outro motivo que a Ucrânia está construindo essas escolas subterrâneas. Essa daqui é uma escola que já deve começar esse ano escolar. Vocês sabem, lá no hemisfério norte, diferente aqui do Brasil, em que o ano acaba em dezembro e o novo ano escolar começa em janeiro, lá no hemisfério norte o ano escolar costuma acabar em junho, ou junho, julho, e começar em agosto, né, aproveitando justamente a questão do inverno. E então deve começar agora em agosto o próximo ano escolar. Eles já vão ter acesso a essa escola aqui que fica 6 metros debaixo da terra aqui, ó, justamente construída como um abrigo antibomba, né? É o que a Ucrânia tem que fazer para garantir a segurança das crianças ali na região de Kharkiv. Um absurdo isso. Bom, mas falando sobre danos na Rússia, teve aqui um grande acidente com trens ali na região de Moscou. O descarrilhamento aparentemente foi um acidente, foi causado por degelo que teria afetado os trilhos e aí causou o acidente ali. Não foi sabotagem, não foi nada, mas de qualquer forma é sempre positivo porque atrapalha a economia e o esforço de guerra russo, né? Agora, o que teve de ataque feito por drones ucranianos foi em Kursk, né? Provavelmente alguma base militar com munições ou então alguma infraestrutura de óleo e gás, porque está um incêndio muito grande ali na região em Kursk. Daqui dá para ver, ó, o clarão que tem ali próximo, é perto da cidade de Kursk.
mas a gente não tem informação do que exatamente teria sido, teria pegado fogo nisso daí, o que teria sido alvo dos drones ucranianos, né? Tem outras imagens aqui mostrando também, é alguma coisa muito grande ali que pegou fogo ali fora de Kursk, né? Kursk sofreu um ataque de drones e depois teve esse incêndio, ou seja, os drones atingiram alguma coisa ali na região, né? Bom, também na região de Podolsk, perto de Moscou, uma subestação pegou fogo aqui, explodiu. Podolsk fica bem pertinho de Moscou aqui, nessa região aqui, é subúrbio de Moscou. Mais uma vez a gente não sabe se foi um acidente, se foi sabotagem. Não consta que tenha sido drone, pode ter sido sabotagem, né? Mas de qualquer forma, mais dor de cabeça para os russos ali. Bom, na linha de frente, a gente teve aqui alguns ataques ucranianos bem interessantes, por exemplo, esse ataque contra um TOS-1. O TOS-1 é um lançador de foguetes termobáricos, né, e é muito usado pelos russos, e aqui o drone ucraniano foi lá e atingiu o lançador. É lógico, a coisa toda explodiu, cheio de explosivos, então foi uma explosão muito bonita esteticamente aqui, e menos um lançador de foguetes para os russos, né? Excelente notícia. Fazendo uma revisão da linha de frente como um todo, mais uma vez não teve grandes mudanças na linha de frente, mas segundo a Astra Intel, no fronte de Zaporizhia, as forças russas tentaram avançar na direção de Robotny e também Verbove, mais uma vez sem sucesso. Também aqui no fronte de Donetsk, na região ali de Novomihailivka e Pervomaisk, também está ficando mais difícil para os ucranianos a situação, mas também o avanço não foi significativo aqui em Pervomaisk. Em Avdiivka, as forças russas continuam a tentar consolidar os ganhos nos arredores de Semenivka, mas tem resistência muito forte, também tem luta em Berdish e também ali embaixo na direção de Tonenk, mas não consta nenhum avanço real nessa região. Na região de Bakhmut, mais uma vez, as forças russas conseguiram avançar um pouco em direção a Chassivyar, ocupando a parte sul de Ivanivsk, né? A gente já sabia disso, Ivanivsk, uma parte já está tomada, mas de qualquer forma não é algo significativo, né? E aqui em Kherson também nenhuma mudança. No final das contas, continuam os russos fazendo um monte de tentativas de avanço sem avanço real na linha de frente, né? Aqui uma visão de Avdiivka, o único ponto que mostra aqui é justamente um pequeno avanço aqui em Pervomaisk. No restante aqui, nas regiões todas aqui, nenhuma mudança significativa por aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o Zelensky, que assinou em lei a idade de mobilização dos soldados ucranianos de 27 para 25 anos de idade. Então, a Verovna Rada já havia aprovado essa lei em maio de 2023, mas era uma lei que estava sendo muito discutida, muitas questões, o pessoal questionando quem que ia chamar, quem que não ia chamar, e baixaram essa idade para 27 anos, ou seja, de 27 para 25 anos, o que vai permitir chamar mais um monte de gente lá dos ucranianos e recompor as unidades que estão na linha de frente, né? Fala sobre o ataque ontem no Tatarstão, ou Tartaristão, como me falaram que é o nome correto em português. De qualquer forma, a gente já falou sobre isso ontem, não tem nenhuma grande novidade aqui, né? Bom, aqui está o artigo do Zelensky, a lei assinada pelo Zelensky, baixando a idade de 27 para 25 anos. Com isso, permite agora que sejam feitas mais ações de mobilização na Ucrânia. Isso deve incluir mais dezenas de milhares de soldados dentro do exército ucraniano para receber treinamento e posteriormente ser usado na guerra, né? Ou seja, é realmente uma coisa importante. Agora, um ponto que tem chamado a atenção é a investigação russa do caso do atentado terrorista no Crocus City Hall. Vocês lembram? Isso aconteceu algumas semanas atrás. Terroristas do ISIS-K entraram atirando, mataram um monte de gente lá no Crocus City Hall, num teatro que tem por lá. E, bom, os Estados Unidos havia avisado a Rússia, né? Inclusive, segundo estão dizendo aqui o Washington Post, eles falaram especificamente sobre o Crocus City Hall como um alvo potencial do ISIS-K nesse ataque terrorista ali, né? O Putin resolveu não fazer nada, o Putin resolveu não levar isso a sério, achar que era provocação americana, e deu no que deu, né?
Bom, agora, isso daí já era uma coisa meio constrangedora para os russos. Os americanos avisaram e eles não fizeram nada. Mas eles ainda tinham a narrativa de dizer que, ah não, mas foi a Ucrânia que fez com a ajuda dos americanos e não sei o que lá, e o Easy Sky é ligado aos Estados Unidos e não sei o que lá. É lorota isso tudo, não tem essa ligação, a gente já falou, mas era a narrativa que os russos estavam usando, né? Agora a coisa ficou mais complicada. Por quê? Porque Teherã, né, a capital do Irã, né, o governo iraniano, compartilhou com Moscou informações sobre um possível grande ataque terrorista dentro da Rússia, que foram obtidas durante investigações daqueles presos em conexão com explosões no Irã, que levaram a mortes, né? Ele está se referindo aqui, dentro da reportagem dá para ver, aquele ataque à bomba no... não foi funerário, foi uma homenagem ao Qassem Soleimani. Vocês lembram, o Qassem Soleimani era o grande líder da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Ainda no finalzinho do governo Trump, eles fizeram um ataque contra ele, mataram o Qassem Soleimani, ele estava no Iraque na época. Então, o Irã ficou super chateado com isso, o cara tinha um status de ídolo dentro do Irã e coisa e tal. E até hoje, todo ano, no aniversário da morte dele, o pessoal faz uma procissão lá, uma homenagem a ele no cemitério onde ele está enterrado. E no início desse ano houve um atentado, né? Explodiram bombas nessa procissão, nessa homenagem ao Qassem Soleimani. Teve mortes, teve feridos e coisa e tal. Na época, alguns chegaram a falar que foi Israel que fez isso e coisa e tal. Mas o Irã investigou e descobriu que foi o ISIS-K, né? O ISIS-K é um grupo terrorista que é inimigo do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis. O Hamas, o Hezbollah e o Houthi são ligados ao Irã, que é a tropa xiita lá, que é a denominação xiita lá dos muçulmanos, né? Veja, não necessariamente os terroristas do Hamas, do Hezbollah e dos Houthis são xiitas, tá? Mas eles são ligados aos xiitas do Irã. O ISIS, ao contrário, é sunita, né? Ele é mais ligado à Arábia Saudita. E existe mesmo essa briga entre essas duas denominações muçulmanas e muita competição no, entre aspas, mercado de terrorismo, né? E, enfim, o ISIS então fez esse ataque lá contra o Irã prendeu as pessoas que fizeram o ataque, interrogaram essas pessoas e ficaram sabendo naquela época que havia esse planejamento para atingir alvos dentro da Rússia. Então, não foi só os americanos que avisaram, foi o Irã, que é um aliado da Rússia, também avisou, e o Putin não fez nada por medo de parecer feio na eleição, fazer alguma coisa, né, parecer frágil, e acabou matando um monte de cidadãos russos à toa com essa inação dele. E o mais importante, como diz o pessoal aqui, o Bandeira Fela, isso deixa claro que não tem ligação nenhuma da Ucrânia. Porque se tivesse ligação da Ucrânia, Teherã teria avisado isso, né? Não era o caso. Teherã ficou sabendo que o próprio ISIS estava tomando a iniciativa disso, né? O Putin tentou dar um jeito de vamos linkar isso aos ucranianos para dizer que o ISIS só foi lá porque os ucranianos mandaram e coisa e tal, mas não acharam nenhuma prova cabal ligando aos ucranianos, tiveram que inventar uma história de carteiras de criptomoeda que teriam vindo da Ucrânia para... cara, uma coisa que não faz muito sentido. E no final das contas, agora, com o aviso de Teherã, nesse caso, aí fica mais óbvio que não teve nada disso, que foi o ISIS mesmo que fez o ataque, e que o Putin está querendo inventar caso para desviar a culpa dele desse ataque, né? E por falar no Putin, ele está dizendo agora que a culpa o Oeste, o Ocidente está brigando com a Rússia para vingar nas guerras napoleônicas e não sei o que lá, né? Eu vou te falar um negócio, muito engraçado isso, porque eu não conheço ninguém no Ocidente que defenda Napoleão. Será que na França o pessoal defende Napoleão ainda? Porque não, hoje em dia todo mundo vê ele como um cara meio doido que queria conquistar toda a Europa, uma espécie de Hitler da época dele, que achava que até tinha umas boas intenções e coisa e tal. O sistema métrico foi uma coisa positiva, mas no final das contas fez muito mais mal do que bem, né? Então, eu não sei, eu acho muito engraçado essa visão do Putin de que não estamos defendendo o legado de Napoleão. Acho que é mais da acusação dele de nazismo na Ucrânia, né? Tudo que é contra a Rússia para eles jogam nessas figuras históricas aí. Enfim. Bom, o Lukashenko anunciou que Belarus está se preparando para a guerra e também disse mais cedo que ele está pronto a ceder território de Belarus para um novo ataque russo na Ucrânia, né? Eu não sei não, tá? Eu não sei se vão fazer alguma coisa desse tipo. Isso aqui parece mais distração. Eu já expliquei para vocês que aqui no norte da Ucrânia
É verdade, se a Rússia quiser atingir Kiev, o melhor caminho a fazer é justamente o caminho que eles fizeram no início da guerra, né? Tentar tomar essa região aqui e chegar até Kiev. Só que essa área aqui é uma área cheia de rios, de alagadiços, é uma área bastante acidentada aqui, né? E a Ucrânia deixou destruídas várias pontes que foram destruídas no início, de forma que tem pouquíssimas passagens aqui agora na fronteira entre Belarus e a Ucrânia, e evidentemente essas passagens são muito bem guardadas, então eu acho pouco provável que consigam fazer alguma coisa. Isso aqui deve ser mais distração do cara lá do Lukashenko e coisa e tal, né? Bom, os ucranianos estão usando drones, saiu a notícia agora até na CNN, eu já tinha falado para vocês aqui, que os drones usados pelos ucranianos estão usando inteligência artificial para justamente identificar de forma independente a geografia e o alvo. E com isso evita o ataque de jamming, né, o ataque de interferência com sistemas de guerra eletrônica, né? Então os drones são quase completamente autônomos. Eu não sei não, a reportagem que eu li para vocês é que eles conseguem passar pelo jamming, mas eles não são autônomos, eles continuam sendo guiados à distância, provavelmente via internet, né? Porque o fato é que rádio, essa distância toda não vai, é muito difícil você ter rádio que dure essa distância toda. 1.000 quilômetros, né, 1.200 quilômetros, como foi o caso, mas pela internet você consegue, e com a internet via satélite do Musk, você consegue acessar em qualquer lugar, independente até da rede de celular da Rússia, né? Então, no final das contas, esses drones estão realmente avançando bastante lá. Isso é o que está fazendo o caos lá nas refinarias russas, né? E aí a gente teve aí uma resposta dos Estados Unidos e da embaixadora, a embaixadora dos Estados Unidos na OTAN, né? Eu me confundi, eu falei que era a embaixadora da OTAN nas Nações Unidas, não. A embaixadora dos Estados Unidos na OTAN, a Julianne Smith, disse que os Estados Unidos são contra ataques ucranianos na Rússia, né? Isso é algo que os Estados Unidos não apoiam. Nós estamos focados em defender o território ucraniano, empurrar os russos fora dali, mas não pode atingir território russo, né? E isso está em linha com o que falou também o Blinken, né, o Antony Blinken, que é o secretário de Segurança americano. Ele disse aqui, ó, tem sido nossa visão e nossa política desde o primeiro dia no que tange a Ucrânia para fazer todo o possível para ajudar a Ucrânia a se defender contra a agressão russa. Ao mesmo tempo, nós não apoiamos nem permitimos ataques pela Ucrânia dentro do território russo. É lógico, ele não vai proibir a Ucrânia de fazer isso, mas ele não apoia a Ucrânia a fazer isso, né? E gerou uma grande discussão isso daí, porque isso pode ser uma forma de pressionar a Ucrânia a não atacar mais as refinarias, né? E tem várias alternativas aqui, o Tatarigami está explicando isso daqui, que, né, a Julianne Smith falou esse negócio, e depois o Blinken também, e uma coisa que é totalmente inviável, né? Como você se defende de um país sem atacar as bases nesse país? Isso é uma coisa que é impossível do ponto de vista militar, né? E os próprios Estados Unidos sempre fizeram isso em todas as guerras que participaram, e faz parte, porque tem determinados mísseis, determinadas bombas que você não tem como se defender delas. A única defesa possível é você atacar o lugar em que elas são lançadas, né? Então, não tem jeito, é uma coisa impossível, e isso é uma besteira. Eles estão dizendo que o objetivo é evitar desescalonamento, né, que a Rússia não aumente a guerra e coisa e tal, mas é uma besteira. O Timothy Milovanov, ele fala aqui que ele vê duas possibilidades aqui. A primeira delas é que, bom, vamos concordar que a abordagem americana desde o início dessa invasão russa é atrasar a Ucrânia o máximo possível para desgastar a Rússia, ou seja, os Estados Unidos não querem que a guerra acabe rápido. Isso é uma coisa que a gente já comentou com vocês. A impressão que dá é essa mesmo. Se os Estados Unidos quisessem que a Ucrânia tivesse uma vitória decisiva, rápida, acabasse com a guerra imediatamente, eles tinham feito isso já. Era só fornecer um número significativo de Abrams, de artilharia, de foguetes. Essa guerra acabava muito rápido. A hora que os Estados Unidos quiser, ele acaba essa guerra. Não é o que está acontecendo. Desde o início da guerra, eles estão cozinhando a Ucrânia, deixando o ucraniano morrer, para desgastar a Rússia ao máximo. Isso é o melhor interesse americano, não é o melhor interesse ucraniano. Então,
no que ele fala que faz sentido essa ideia de que a Ucrânia não pode atingir refinarias na Rússia, porque, de novo, a ideia, isso tem o potencial de colapsar a economia russa mais rápido, e colapsando a economia você perde a guerra. Então, ele fala aqui que desde o início da guerra, toda vez que ia uma arma nova, os Estados Unidos falavam que, a Rússia vai escalonar o conflito, a Ucrânia não sabe operar esse equipamento, os Estados Unidos não têm o suficiente disso, ou esse material não vai fazer diferença, existem problemas de comparação e não sei o que lá, e no final nada disso se mostrou real. A Rússia não consegue escalonar porque ela não tem capacidade, os ucranianos conseguem aprender qualquer equipamento que seja necessário muito rapidamente, os americanos têm sobrando, um monte de coisa sobrando lá. Então, no final das contas, é tudo desculpa. A estratégia russa, a estratégia americana é atrasar essa guerra, fazer essa guerra durar muito tempo, justamente para danificar mais a Rússia, né? A visão americana provavelmente é que uma vitória repentina da Ucrânia causaria a queda do Putin na Rússia, subiria uma outra facção que talvez eles tenham até menos controle do que tem hoje com o Putin, e com isso a situação ficaria pior no sentido de controlarem a Rússia, né? Então, essa é a visão americana. O escalonamento que eles temem não é escalonamento da Rússia para fora, que eles sabem que não vai acontecer. É dentro da Rússia, eles perderem o controle completamente dentro da Rússia, subindo alguma facção lá dentro que seja ainda pior do que o Putin, né? Bom, outra coisa que ele fala aqui no final das contas é que pode ser que, na verdade, os Estados Unidos estejam apoiando a Ucrânia, mas dizendo, por questão diplomática, que não apoiam esse tipo de coisa, não apoiam um ataque à refinaria, coisa e tal. Isso é uma possibilidade também, né? Os Estados Unidos não quer comprar mais essa briga que não precisa. Ele pode falar que não apoia a Ucrânia e deixa a Ucrânia ir lá. Mas no final das contas, o que eu falo para vocês, todos esses motivos aqui podem ser verdadeiros? Podem. Mas a verdade é o seguinte, o problema do Biden é que esses ataques ucranianos já estão fazendo o preço do petróleo subir. Aqui, ó, olha o valor do petróleo nos últimos meses, nos últimos 3 meses, que é justamente o período em que a Ucrânia tem atingido as refinarias na Rússia. Está constantemente subindo. Mas a Rússia está sofrendo embargo, está sofrendo sanções, então como é que afeta o preço do petróleo? É lógico que afeta, porque as sanções são dos Estados Unidos e da Europa, não são de todo mundo. Então, por exemplo, o Brasil, do idiota do Lula, do político corrupto, socialista idiota do Lula, continua comprando diesel da Rússia. Então, se a Rússia agora não exporta mais diesel, o Brasil vai ter que comprar de outro lugar. E aí vai subir o preço do diesel, porque agora tem a mesma demanda e uma oferta mais restrita, né? E isso aqui não ajuda a Rússia, porque embora o preço do petróleo esteja subindo, a Rússia está produzindo menos petróleo, né? Então a Rússia não é ajudada com isso. Quem é ajudado são os outros países produtores de petróleo. E quem é prejudicado? Políticos, particularmente o Biden, que tem reeleição esse ano e está preocupado, preço do petróleo subindo, preço da gasolina subindo em ano eleitoral, é sempre um problema em qualquer país do mundo, né? Então eu acho que no final das contas a resposta é essa. Por que o governo Biden está reclamando dessa política ucraniana? É por causa da eleição. Bom, mas tem boas notícias aqui, tá? Esse mesmo encontro que o Antony Blinken falou essa besteira, também foi anunciado um plano para providenciar ajuda militar para a Ucrânia de 100 bilhões de dólares ao longo de 5 anos. Então é uma tentativa justamente de proteger a Ucrânia de mudanças políticas, eventualmente até com uma eleição do Trump, ou as eleições na Europa que acontecem esse ano. Já seria uma coisa pré-programada para os próximos 5 anos, a ajuda para a Ucrânia de 100 bilhões de dólares. A gente sabe que já tem programado uma ajuda da Comunidade Europeia de 50 bilhões de euros, mais a OTAN 100 bilhões de dólares e mais o pacote de 62 bilhões de dólares americanos que está para ser aprovado. Isso tende a dar um suporte para a Ucrânia aí muito necessário para os próximos anos. Nessa guerra está entrando naquela fase que o que importa é a economia no final das contas. Mas avançou uma cidade aqui, mas perdeu uma cidade ali, mas não sei o que lá. No final das contas nada disso importa, porque essa guerra não vai acabar, ela não vai parar, não vai ter acordo de paz, e vai depender agora quem é que consegue segurar por mais tempo a economia nessa situação. Com a ajuda ocidental, a Ucrânia ganha essa fácil.
Além disso, o secretário-geral da OTAN, Stoltenberg, diz que a Ucrânia vai se tornar um membro da aliança e isso é só uma questão de tempo, né? Excelente notícia, também foi falado nesse encontro da OTAN que está acontecendo nesse momento, né? Olha só, o GUR, que é o serviço secreto ucraniano, falou que a ponte da Crimeia será desabilitada em breve, né? Vai ser na primeira metade de 2024, segundo um oficial disse ao Guardian, né? E eles praticamente já estão prontos para fazer esse ataque e daqui a pouco isso vai ser feito, né? Isso aqui certamente, vazar isso daí, certamente é uma forma de deixar o Putin mais preocupado com a situação, não quer dizer que vai ser realizado de fato esse ataque, né? E olha só, a Ucrânia apresentou o Sokil 300, que é um drone não tripulado que chega a 3.300 km e viaja a velocidade de até 150 km por hora, né? A Rússia pode se preparar. 3 quilômetros a Ucrânia consegue atingir praticamente toda a Rússia. Tirando o extremo leste lá de Vladivostok, aquele negócio, o resto todo da Rússia está em jogo. Inclusive a refinaria de Ufa, que é a maior delas, que fica aqui, ó. Por enquanto ela ainda está fora do alcance dos ucranianos, né? A maior refinaria russa fica aqui em Ufa. Mas 3.300 quilômetros, cara, vai até aqui, ó. Não, chega aqui em Irkutsk. Só não vai chegar mesmo em Vladivostok, mas já pega toda a parte central da Rússia. Lindo de ver esses drones ucranianos, é o que eu falo para vocês. A Ucrânia realmente vai se despontar como um país de ponta nessa questão de drones, e com isso vai ser o mais significativo provedor bélico do mundo nos próximos anos, né? Parece que os democratas aceitaram levantar o banimento na exportação de gás natural liquefeito americano para ajudar a Ucrânia, né? Ou seja, na negociação lá na Câmara dos Deputados entre republicanos e democratas, uma reclamação dos republicanos é que os democratas, naquela ideia de agenda verde, né, mudanças climáticas e coisa e tal, aquela baboseira toda, eles proibiram que os Estados Unidos exportassem gás natural liquefeito, né, o LNG. E parece que o acordo, em parte, isso vai ser levantado, esse banimento, né? A gente não está falando de exportação para a Rússia, a gente está falando de exportação em geral dos Estados Unidos, tá? Então é uma coisa positiva, eu acho que realmente faz uma diferença enorme. Gás liquefeito tende a baixar o preço até no resto do mundo, então boa notícia, né? Bom, Portugal está enviando tanques Leopard 2A6 no Antonov lá para a Ucrânia. Excelente notícia, parabéns aos portugueses que estão do lado certo dessa coisa, estão enviando ajuda para a Ucrânia. Não é uma grande ajuda, mas é uma ajuda importante, é algo que vai, sem dúvida alguma, mostrar o posicionamento do povo português. Eu queria muito que o Brasil fizesse alguma coisa semelhante. O Brasil tem possibilidade de fazer isso, poderia mandar, por exemplo, a munição para o Leopard 1, que o Brasil tem estoque à vontade, coisa que está perdendo validade, vai virar lixo daqui a pouco, não serve para nada. O Brasil podia mandar isso para a Ucrânia para ajudar a Ucrânia, mas fica o idiota do Lula aí falando que não pode, temos que ajudar o Putin, temos que trazer o Putin para o G20. É um idiota completo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.